Meus irmãos, muita paz, muita luz a todos nós, que possamos nesta noite usufruirmos do clima de paz, de tranquilidade, granjeando-nos o equilíbrio, a esperança de dias melhores. Normalmente, quando nós já estamos no ano de 2026, oxalá para todos nós seja um ano de muito trabalho, seja um ano de realizações. As dificuldades haverão de surgir, de aparecer, mas serão desafios que nós iremos, com a ajuda do alto, com a ajuda de Jesus, dos espíritos amigos, superá-los com galhardia. Meus irmãos, o tema que nos foi transmitido para comentar nesta noite lembrou-me a figura de Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento, que, evidentemente, falar sobre ele seria realmente gastar todo o nosso tempo, pois é uma figura de muitas facetas, figura extraordinária do mundo espiritual e quando encarnado entre nós. Eurípides Barçanufo era professor inicialmente do colégio do Liceu Sacramentano, né? Que depois se tornou o Colégio Allan Kardec por razão muito especial. E Eurípides Barçanufo gostava, né, ministrava aos seus alunos aulas de astronomia. Ele tinha um telescópio e ele convidava seus alunos nas noites estreladas para mostrar a beleza do firmamento, a beleza da amplidão com seus planetas, a Lua, né? E o tema da do nosso encontro esta noite é aquele tirado da Gênesis, o capítulo 5, que são antigos e modernos sistemas do mundo. Nós sempre defendemos que o estudo da Gênesis deve ser feito em conjunto, porque, assim, além de incentivar as criaturas, permite que umas e outras se valham dos conhecimentos, porque tem muitos vocábulos, muitos termos aqui que necessitam de uma consulta, de um estudo, de uma pesquisa, e que nós vamos nos deparar aqui neste capítulo dos antigos e modernos sistemas do mundo, que é o capítulo 5 da Gênesis. Falar sobre a precessão dos equinócios, as abóbadas, né? As constelações, as galáxias. Aqui não se comenta, mas abordamos os anos-luz, são questões que às vezes não está à disposição do leigo, né? E com alguém mais experiente ou com consultas mais aprofundadas, as coisas possam ficar mais claras. Evidentemente, já vamos adiantando, que antigos e modernos sistemas do mundo, vamos falar não de uma maneira para exaurir o tema, porque, como afirmamos, ele é profundo e nós teremos que dispor de mais tempo e maiores pesquisas para realmente nos darmos por satisfeitos, né? E, assim sendo, ao mesmo tempo, nós lavramos aqui a nossa admiração pelo nosso codificador, por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivel, pelo, pela maneira, né, pelo assunto que ele traz. Eu quero crer que ele já tinha dissertado ou abordado o assunto na Revista Espírita, faltou-nos tempo na preparação desta conversa entre nós, para confirmarmos isso realmente. Mas ele recolheu de algum compêndio, trocou ideias com Camille
Flammarion, que era um astrônomo de sua época, e que colabora na doutrina espírita também, ou ele se valeu, né, de seus conhecimentos, que já tinha nos seus, nos seus, nos seus cursos que fazia. Mas, de qualquer algo que poderíamos até confirmar se fôssemos estudar os livros que faziam parte da sua biblioteca, né? De qualquer maneira, Allan Kardec faz um histórico, né? Ao mesmo tempo um estudo histórico, um estudo sociológico, um estudo é, matemático, até um estudo, podemos dizer hoje, um estudo astronômico em relação a esse sistema. Mas Allan Kardec inicia do, do princípio, diríamos assim, das coisas, da própria Terra, que é passear pelo conhecimento dos planetas, da astronomia, é uma história da própria Terra, né? Da própria evolução desse assunto. Desta forma, Allan Kardec diz que os homens, inicialmente, percebiam as coisas apenas pelas aparências, né? Eles podiam julgar pela observação. Desta forma, observando o Sol, a Lua, eles só tinham como critérios para se manifestar a respeito a observação e a vista. E assim, vendo o Sol aparecer pela manhã no Oriente e se opondo depois no Ocidente, pelo um lado oposto, eles concluem que a Terra girava, que o Sol girava em torno da Terra, né? E que as viagens, além dos limites das suas cidades, não permitia comprovar a esfericidade da Terra, ou mesmo a coisa do movimento de rotação que a Terra faz em torno de si mesma, e até coisas que nos nossos dias as pessoas desconhecem a lei da gratificação, não se apercebe até bem desse fenômeno. Como nós se encontramos homens na atualidade e que sequer desconfiam das leis de gravitação, da gravidade, surpreendemos-nos, espantarmos com as afirmações dos homens de então. A Terra era criatura considerada uma superfície plana e circular, na direção horizontal. O céu, uma abóbada real, matéria sólida, ali colocada no firmamento, e cujos bordos inferiores repousavam na Terra, né? As estrelas eram os pontos luminosos engastados no céu, como lâmpadas suspensas numa única superfície na mesma distância da Terra. A formação das nuvens pela evaporação das águas da Terra era desconhecido. As águas, eles consideravam as águas superiores, que eram as águas celestes, que tinham um reservatório lá em cima, e de águas inferiores, as terrestres, né? Ou seja, Kardec afirma que era uma ignorância completa do conjunto do universo e das leis que regiam a natureza, da constituição e da destinação dos astros. A Terra, portanto, era considerado o fim único da criação e os outros astros eram acessórios. E se detinha um movimento aparente das estrelas que confirmavam a ideia de uma abóbada sólida, né? A Terra que girava e as terras estavam ali paradas. Logo mais, a direção do movimento e o período do retorno na mesma esfera só faziam, não mudavam a sua concepção, e que a abóbada era oca e o centro a terra sempre chata. E lembramos-nos até que nós aprendemos no colégio que o suporte dessa abóbada ou da própria Terra eram 4 elefantes brancos sobre
as asas de um imenso abutre, né? Vejo um absurdo, absurdo. Ele ainda disserta sobre as teogonias pagãs, entre que lugares baixos, a profundeza da terra, lugares altos, além das estrelas, moradas dos bem-aventurados, né? Ele nos leva à Caldeia, à Índia, ao Egito, e onde ali eles descobrem as estrelas com movimento próprio, independentes da mesma. Isso no ciclo já do progresso. Não mais presas à abóbada, estrelas errantes ou planetas. E os caldeus, os assírios, os indianos, os egípcios calcularam os movimentos e os retornos periódicos dessas estrelas. Eles chegaram na imobilidade da estrela polar, a estrela Polaris, que fica situada ali no Polo Norte, ao redor da qual, da estrela Polaris, escreviam outra estrela, descobriram círculos oblíquos paralelos, uns maiores e maiores, a obliquidade do eixo do mundo, né? Veja bem, o eixo da Terra é oblíquo. Observação dos diferentes aspectos do céu, a latitude, a redondeza da Terra. Então, nos ofereceram uma ideia mais exata do sistema do mundo. Interessante aqui que Allan Kardec vai fazer uma relação, vai colocar filósofos e cientistas que contribuíram para desvendar o que é o nosso sistema, que são os mundos, né? Então, aqui ele recolhe a Tales de Mileto, da Ásia Menor, 600 anos antes de Cristo, que, na verdade, Tales de Mileto é o pai da filosofia. E Tales de Mileto adentra e prova a esfericidade da Terra, a obliquidade da elipse e a causa dos eclipses. Vejam bem. Ele se refere a Pitágoras, o homem que adentra, que explora a ciência dos números, e que era de Samos, na Grécia. Um século depois de Tales de Mileto, ele explora, disserta, fala sobre um movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, né? É um eixo imaginário, evidentemente, um movimento anual em volta do Sol, do Sol, incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Ele vem também se referir a Hiparco, de Alexandria, ali do Egito, 160 anos antes de Cristo, que inventa o astrolábio, que era um instrumento que servia para medir a distância do navio, onde ele estava, quanto demorava para ele chegar, né? Calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Então, essas descobertas, vejam bem, não foram sequenciais no sentido de serem uma após outra, com pouca distância, né, de tempo. Elas levaram 200 anos, aliás, a Kardec observa nesse sentido, levaram 200 anos a se popularizarem, porque eram patrimônios de alguns filósofos e discípulos privilegiados. As massas continuavam a se nutrir das velhas crenças, das antigas e errôneas percepções. Eu vejo um cuidado e a anotação de Kardec com as massas, que ele vai considerar isso no Livro dos Espíritos, numa linguagem acessível a todas as criaturas. Ele também faz menção aqui a Ptolomeu,
que vem surgir 140 anos depois de Cristo. A Terra é posta no centro do universo. Terra, ele faz a composição da Terra como terra, água, ar e fogo, e divide região elementar e a Terra. E ele descreve uma complexa criação de 11 céus, ou esferas concêntricas, a girar em torno da Terra. O céu da Lua, Mercúrio, Vênus, e fala de uma região empírea que está muito acima de nós, né? Muito acima de nós. Ele vem se deter numa figura mais moderna, né? Que é Copérnico, Nicolau Copérnico, que nasceu em 1472 e veio desencarnar em 1543. Nicolau Copérnico reconsidera as ideias de Pitágoras, desbancou o sistema de Ptolomeu, que foi considerado, admitido por mais quase 2.000 anos, né? 2.000 anos. Inclusive, até o grande Aristóteles partilhava dessa concepção de Ptolomeu, que a Terra girava em torno do Sol. E Nicolau Copérnico revoluciona no sentido que ele afirma que o Sol está no centro e ao seu derredor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua o satélite da Terra. Vejam bem quanto tempo demorou para essas descobertas vir à luz para a humanidade. Mas ele vem se debruçar como uma criatura extremamente importante no desenvolvimento, na evolução para a compreensão dos sistemas do mundo, né? Que é a figura de Galileu Galilei. Galileu Galilei, que é de 1690, e que inventa um instrumento de importância primordial para novas descobertas, porque em 1610 inventa o telescópio, né? E que ele vai observar a Lua, as crateras da Lua, ele vai observar os planetas, e ele vai chegar à descoberta dos 4 satélites de Júpiter e calcula a revolução dos planetas, e que os planetas não têm luz própria, são iluminados pelo Sol, e que os planetas são esferas semelhantes à Terra, e observa-lhes as fases, o tempo das rotações em torno de seus próprios eixos. Tudo isso Kardec menciona, disserta no seu capítulo 5º, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Não sei se ele se utilizava na época, né, aquela pena de ganso, né? Vejam o trabalho imenso que Kardec tem para trazer esse material a nós todos. Em Galileu, portanto, em Galileu, que é levado, inclusive, à Inquisição, e que tem uma peça famosa, né, sobre ele, Galileu Galilei, em que ele é levado à Inquisição e ele é obrigado a abjurar da sua afirmação, desmentir, e pergunta a ela: a, a Terra gira em torno do Sol? Ele diz não, mas ele fala assim baixinho: mas que se move, se move. Mueve, mueve. Dessa forma, a figura grandiosa, a figura maiúscula de Galileu Galilei, ele traz provas materiais agora, não são teorias, não são somente cálculos que são importantes, que dá a confirmação, a sanção definitiva
ao sistema de Nicolau Copérnico, né? Que o Sol está no centro e ao seu redor os astros, com suas órbitas circulares, sendo a Lua o satélite da Terra. Portanto, é a sanção, a confirmação do sistema de Copérnico com provas materiais. É o olhar do homem através do microscópio que atesta todas as afirmações anteriores. Então, ruim, os céus superpostos. Os planetas são mundos semelhantes à Terra. As estrelas são inumeráveis. Os sóis são centros dos sistemas planetários. Né? Os sóis são centros dos sistemas planetários. Veja como se alarga a concepção do universo. Né? O Allan Kardec, ele também fala sobre as constelações, ele diz que são agregados aparentes, né? As figuras não passam de efeitos de perspectiva e que tais agrupamentos não existem. Mas como? Se a ciência diz que as constelações existem, né? Elas existem, mas numa visão longe, porque as, as, as constelações estão a anos-luz, né, de nós. Um ano-luz equivale a 9,46 trilhão de quilômetros. É a distância que a luz percorre no vácuo. Portanto, ele não está dizendo que elas existem nessa definição, porque é mais longe, né? Mas que quando se chega perto delas, esses planetas, esses pontos luminosos, distantes, que parecem agrupados, eles estão distantes de cada um, né? Nessa exposição de Allan Kardec, eu quero voltar que no que Kardec nos diz, no item aqui, em que ele fala de elementos superiores, né, e elementos inferiores. Que ele chama de teogonias pagãs, né? Lugares baixos, profundezas da Terra, e que essas teogonias pagãs denominam inferno. E lugares altos, além das estrelas, seriam a morada dos bem-aventurados. Mas, segundo ele se confirma hoje, perdeu a significação etimológica, pois a geologia demonstrou que no fundo da Terra, na profundidade da Terra, não existe esse mundo, né? São lavas, altas temperaturas, e que a astronomia, em relação a esses lugares mais altos, ou baixo, que demonstrou que no espaço não há alto nem baixo, confirmando isso a teoria de Einstein, que no universo não existem retas, não existem, só existem curvas. Portanto, considerando a Terra uma esfera, onde é alto, onde é baixo, à direita, à esquerda, em cima e embaixo.
portanto, a ideia de inferno perde a significação etimológica, né? E vejam bem que aqui Kardec não se refere a esta, aquela, outra crença. Ele é fiel à verdade e à ciência. Mas quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E, ao mesmo tempo, eu me socorro também daqui o elemento que ele nos traz das constelações, né? Vou pegar aqui o texto. Ele diz o seguinte: não existindo esses agrupamentos senão na aparência, é ilusória a significação que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui e somente na imaginação pode existir. Ele não diz que supersticiosa crença vulgar lhe atribui. Mas, para se distinguir as constelações, deram-se-lhe nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa, ou Carro de Davi, Pequena Ursa, Lira. E para representá-las, atribuíram-se-lhe as formas que esses nomes lembram. E, em nenhum caso, guardando qualquer relação com o grupo de estrelas assim chamados. Fora, portanto, no céu, inútil procurar tais focos. E ele vai mais além. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. De maneira que isso faz me lembrar também Emmanuel, logo que ele começou a trabalhar psicograficamente, através da mediunidade santa de Francisco Cândido Xavier, quando estava lá em Pedro Leopoldo ainda, com jornalistas do Rio de Janeiro, visitando, fazendo perguntas que depois Humberto de Campos vinha se manifestar, praticamente entrevistas que eles davam aos repórteres, que alguém menciona lá o problema de astrologia. Ele cita um fato da astrologia e pergunta a Emmanuel sobre a astrologia. E Emmanuel diz o seguinte: eu não conheço esses fatos e vou estudar E Emmanuel nunca respondeu sobre o problema da astrologia. Mas quero crer, com essas passagens, né, essa passagem aqui, nesse tópico constelações, e por isso que eu volto, que é necessário estudar, se aprofundar nesses tópicos aqui que estão colocados, principalmente porque isso nos leva à questão de Emmanuel, né? E eu li uma certa ocasião um cientista dizendo que era impossível você reconstituir, por exemplo, eu que nasci em 1946, a posição e a hora dos astros em que eu nasci. Aí vão discutir com o cientista, não comigo, né? São assuntos muito interessantes, né? Mas nós, como aqueles homens de antigamente, nós temos muitas coisas hoje que Allan Kardec ficaria abismados, né? Como os homens quanto às distâncias, né? E já não por quilômetros, mas anos-luz, ou seja, 9,46 quilômetros de distância que a luz percorre no vácuo, né? Um movimento de rotação que a Terra realiza em torno de si mesma, né? E que ela gasta 1.670 quilômetros por hora. E nós estamos falando, conversando aqui, e ninguém dá conta que nós estamos a essa velocidade de 1.670 quilômetros por hora,
porque a gravitação e a resistência da atmosfera não nos permite sentir esse choque, né, na evolução. E que um movimento de translação da Terra em torno do Sol, que nós completamos agora no dia 31 de dezembro, a velocidade é de 107 mil quilômetros por hora. Que coisas portentosas, né? E, e que temos a nossa Via Láctea, né, em forma de leite, né, construção de leite, né, digamos assim, o nome que era, porque era leitosa, né, e que nós estamos imersos no centro dela. Mas que nós podemos ter uma ideia do que é a Via Láctea, essa galáxia, pela observação das outras, mas não observação somente com nos nossos sentidos, com os olhos, com a visão, mas com poderosos telescópios, como o telescópio de James Webb, que descobriu não sei quantos trilhões de distância de nós, um mundo quase semelhante ao da Terra. E outra coisa, observarmos, por exemplo, pelo telescópio James Webb, estrelas, planetas que já deixaram de existir, porque a distância que a sua imagem chega até o telescópio, ele já não existe mais. Ele já não existe mais. E o que é o extraordinário, os planetas, os telescópios nos mostram que existem sóis muito maiores que o nosso e que tem Sol 100 vezes, 700 a 1000 vezes maior que o nosso Sol, como o Sol de Betelgeuse, e que tem Sol maiores, onde todos esses sistemas solares estão girando em torno deles. É algo inimaginável e para nós mesmos. Quando se estuda hoje a figura dos buracos negros, é uma coisa extraordinária. Que o mundo está que o universo está em expansão. Os cientistas observam que os planetas ficam mais distantes uns dos outros. O mundo está em expansão. Assim sendo, meus irmãos, nós podemos concluir, como Allan Kardec, ao final desse antigos e modernos sistema do mundo, porque Kardec, ele diz no capítulo anterior da ciência, é realmente para trazer a verdade para nós. Mas nesse caminho de trazer a verdade, nesse caminho de mostrar a realidade do mundo, do céu, analisa o inferno e outras coisas, ele automaticamente, sem se referir a crenças, essas crenças, essas teogonias pagãs, ele mostra que elas não subsistem, que essas crenças antigas podiam ser aceitas numa infância da humanidade, mas que agora não. Assim sendo, ele diz assim, ó, quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe assinavam. Quanto é sublime, olha a razão de ele adentrar nesses assuntos. Quanto é sublime a obra de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Desde que havemos realizar-se conformemente às leis da natureza. E ele ressalta aqui, mas também quanto tempo, que de esforços do gênio, que de devotamentos se fizeram necessários para descerrar
os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da venda da ignorância. E, finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjectura ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Ao mesmo tempo, meus irmãos, é consequência inevitável. Quando os espíritos nos falam que esses mundos, e quando nós contemplamos a abóbada celeste, quando nós contemplamos a amplidão, o firmamento, esses mundos aí não estão só para deleite dos nossos olhos, para a inspiração dos poetas nas noites enluaradas, confeccionarem poemas rimadas para suas amadas, para as suas inspirações. São a confirmação de Kardec, confirmada pelo Cristo, que no reino, que nos céus há muitas moradas, que tudo isso demonstra Kardec, se socorre da Bíblia, e Carl Sagan teve uma vida completamente dedicada a estudar a existência de outros mundos iguais à Terra, mas que a lei das probabilidades, a lei matemática, afirma que isso é possível. E mas se isso é possível, nós temos a própria ciência nos atestando os espíritos que retornam, pais, mães, filhos, tios, grandes celebridades, humildes, retornam do túmulo e nos dizem que a vida não é somente no planeta Terra, que a dimensão do planeta Terra não se compara a mundos superiores. E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que o próprio compositor Ludwig van Beethoven reside em Júpiter e outras grandes personalidades. A mãe de Chico Xavier, em Cartas de uma Morta, refere-se ao planeta Marte também. As criaturas pensam que o planeta Marte é semelhante ao nosso, mas são outras constituições da matéria, outros fluidos, e os humanos ainda não aprenderam que têm que abrir os olhos para mundos paralelos aos nossos. Vejam bem que a física quântica, a matéria quântica, nas descobertas da luz, que a luz tem propriedades, tem estruturas que nós não imaginávamos, vem-nos a demonstrar que nossa atenção, que a nossa visão tem influência nas nossas observações. E nós estamos condicionados a ver o que nós queremos ver. Quando nós vermos o que realmente existe, está nos nossos olhos, nós teremos todo esse universo ao nosso dispor. Meus irmãos, cabe-nos aqui encerrar, rogando a Deus, rogando ao grande arquiteto do universo, ao Criador incriado, segundo Aristóteles, o primeiro motor, segundo os filósofos, agradecermos a oportunidade da existência da vida, onde nos é oferecido esse universo imenso para progredir, para avançar, para nos aperfeiçoarmos, nos tornarmos um dia espíritos puros, graças à bondade do Criador, que, segundo a definição de João, Deus é amor. Muita paz, muita luz, meus irmãos. Que Deus nos ampare,
nos proteja hoje, amanhã e sempre.